Vamos abrir a Bíblia, Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo de número 22. É muito bom olhar daqui e ver o templo cheio, principalmente aqui embaixo, em cima parcialmente, mas principalmente isso traz uma alegria para o coração do pastor e creio que muito mais para o coração de Deus. Muito bom se você voltar à noite, continuar a missão que a igreja tem à noite de evangelizar, de cultuar o nosso Deus. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22, tem por título esse segmento: A Porta Estreita. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês lhe dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus, porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Vamos orar? Senhor, abençoa, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Fala, Deus, a cada um de nós. Incomoda-nos, toca-nos, convence-nos, ó Deus, nesta hora, pelo mover do Espírito Santo do Senhor. Toma cada um de nós em revelação do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele contou 3 parábolas, elas foram interrompidas, mas Jesus contou a eles 3 parábolas seguidas, fazendo analogia, e aí Jesus está seguindo, caminhando, e alguém se aproxima de Jesus e diz: Senhor, são poucos os que vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus? E eu acredito que indiretamente ele estava perguntando se tinha alguma chance dele estar entre esses, porque se fossem poucos, certamente a possibilidade dele seria ainda menor. Eles são poucos os que vão entrar no reino dos céus, e Jesus então diz a ele: olha só, esforcem-se em entrar pela porta, porque o caminho é estreito para que você possa passar, e muitos vão tentar e não vão conseguir. E aí eles ficam olhando para Jesus, Jesus ensinando a respeito disto. Jesus está usando uma linguagem que certamente vai metafórica, tentando dar a eles a compreensão do fato através dessa linguagem, através do exemplo que ele está usando. Poderia ser até uma analogia, mas Jesus quer que eles entendam que a salvação não é algo que está sendo jogado a avanço e que todo mundo tem, todo mundo alcançou, todo mundo volta para casa com a salvação embaixo do braço e está garantida. Jesus vai dizer aos discípulos, aqueles que ali estão, que é muito difícil conseguir entrar no reino dos céus, porque não é por obra, não é por mérito. Quando nós vivemos numa sociedade como nós vivemos, quando um general olha para um jovem, e esse jovem tem um corpo hercúleo, e ele é rápido naquilo que ele faz, ele é ágil, ele é celere, então esse general pensa, ele pode ser um grande soldado.
Quando um treinador, um olheiro olha para uma escolinha de futebol e ele observa os melhores, os mais rápidos, os mais hábeis na escolinha de futebol, ele pensa, esse vai ser um grande jogador de futebol e eu posso escolher esse rapaz, esse menino. Quando alguém da ginástica de solo está observando, um treinador observando numa escola, e ele vê as meninas, os meninos mais rápidos, os saltos mais perfeitos, ele diz, esse pode ser, ou essa pode ser um grande nas Olimpíadas. Porque a nossa sociedade olha e procura escolher aqueles que são mais fortes, mais rápidos, mais ágeis, mais inteligentes. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Ele é capaz de olhar para um menino, e aquele menino franzino, ele olha para aquele menino e diz, esse menino pode ser rei de Israel. Ele pode vencer batalhas em Israel durante 40 anos. Esse menino pode conduzir esse povo como rei a uma nova realidade. Quando Deus olha e Ele separa, Ele escolhe. Ele não está preocupado se você é o melhor. Ele não está preocupado se você é o mais capaz. Ele não está preocupado se você é aquele que fala melhor, que se destaca, se você é versátil na sua sociedade. Não, porque quem vai capacitar é Ele. E Deus olha para você e olha para mim e diz assim, eu vou usar esse camarada, essa moça, mas porque eu vou capacitá-lo, eu vou influenciá-lo. E aí Deus consegue levantar homens e mulheres para a obra dele. Pode preparar pessoas. Eu gosto de citar, já citei há muitos anos atrás aqui na igreja. Quando eu fui pastorear a igreja de Cabo Frio, ela tinha um guitarrista muito bom. Garoto que ainda estava estudando, mas ele era bom na guitarra. E um dia ele se aborreceu com os músicos da igreja e ele disse que não ia mais tocar guitarra na igreja. E eu chamei e disse a ele, rapaz, por que você não vai tocar? Não vou mais, eu quero ver agora eles se virarem sem mim. Como se o reino de Deus parasse. Se você parasse de fazer alguma coisa para Deus, o reino não vai funcionar mais. A igreja vai fechar as portas, as luzes vão se apagar. Ele pensava mais ou menos assim, se eu não tocar guitarra, eu quero ver o que esse conjunto da igreja vai fazer. E ele saiu do pátio da igreja e ele foi embora. E de tarde, por volta de umas 3:30 da tarde, 4 horas da tarde, nós estávamos preparados para ir à congregação de Búzios, onde hoje é a primeira igreja batista de Búzios, que foi organizada quando eu ainda era pastor lá, nós organizamos. E eu estava ali parado e chegou um outro rapaz. E ele se aproximou de mim e disse, pastor, posso falar com o senhor? E eu não conhecia, eu disse, pode, eu só não vou te chamar para o gabinete, para a gente conversar, porque nós estamos saindo para a congregação de Búzios. E ele disse, não, o rapaz que tocava guitarra aqui. Aí eu olhei para ele e disse, o que tem? Eu encontrei com ele, ele disse que não vai mais tocar aqui na igreja. Eu pensei, o sujeito, além de arranjar briga, ainda fofoqueiro ainda. Saiu já falando para outras pessoas. E eu disse, tá, ele falou de manhã que não vai tocar mais. Ele disse, eu sou o professor dele. Se você é o professor dele, sou. E eu vim me oferecer para tocar no lugar dele. E eu olhei para ele, e disse, Ele disse, quando ele falou comigo que ele não ia tocar mais, o meu coração ficou apertado. Porque quem faz alguma coisa para Deus, não pode parar de fazer. E eu vim aqui me oferecer, se o senhor deixar e quiser, eu posso tocar a partir de hoje, se o senhor quiser, eu sou guitarrista da igreja. Eu disse, amém? Claro que sim. Tinha 2 rapazes ainda que estavam ali, eu chamei, William, vem cá, ele veio. E eu disse, aqui é o William, ele é do Ministério de Louvor. E esse moço aqui toca guitarra, ele é professor de fulano de tal, que saiu hoje de manhã. E ele quer ser o guitarrista da igreja. E ele passou a ser o guitarrista da igreja. Irmãos, se eu disser que não prego mais, Deus arranja um pregador. Se você disser que não dizima mais, Deus dá o dinheiro na mão de outra pessoa para ela dar oferta. Se você disser que não vai evangelizar, Deus levanta outra pessoa para evangelizar. Porque nós precisamos do reino de Deus.
A porta é estreita e nós somos motivados por Deus a buscar pessoas para entrarem por esta porta. Jesus está dizendo que é muito difícil que alguém consiga entrar por si mesmo. Que é muito difícil que alguém encontre esse caminho por si mesmo. É preciso que nós nos levantemos e saibamos que nós somos privilegiados de servir ao Senhor. Que nós fomos separados, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Quando Deus olhou para Davi e mandou que Samuel fosse lá na casa de Jessé, e ele chegou lá, olhou aqueles rapazes e disse: quais os filhos que você tem? Disse: tem esse aqui, ele é grandão, é soldado, ele é ágil, ele é forte, é bom no combate. Samuel olhou para ele, sendo usado por Deus, e disse: esse não serve. Tem mais alguém? Tem esse outro aqui, é soldado também, ele é muito bom. Deus olhou de cima e embaixo, disse, através de Samuel, e disse: esse também não serve. E depois que todo mundo forte passou, Deus olhou e, através de Samuel, olhou para Jessé e disse: tem mais algum? E o pai de Davi fazia tanta fé, levava tanta fé, e Davi disse: tem, mas ele é pequenininho. Ele não serve para nada não. Ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo tomando conta das ovelhas, ele não serve para ser soldado. Ele não serve para trabalhar na lavoura. Ele é pastor de ovelhas. E Samuel disse: chama lá. Vem Davi. Disse: é esse aí. Sabe por que Deus separou Davi, na minha opinião? Se Deus separasse alguém muito forte, provavelmente ele iria dizer assim: eu venci porque eu sou ágil, eu venci porque eu sou poderoso, eu venci porque eu sou um soldado extraordinário. Deus disse assim: leve essa porcaria desse menino aí, que ninguém vai poder dizer que ele venceu porque ele é bom, ninguém vai poder dizer que ele é extraordinário. Terão que dizer que ele venceu porque eu fui, através dele, abençoar a nação de Israel. Quando eu estava sentado e lendo a palavra de Deus, sozinho no quarto, Bíblia que eu havia ganho na faculdade, eu acredito que Deus estava olhando e dizendo: esse cara de São João de Meriti, esse sujeito, que estudou no colégio, que a classificação do colégio hoje é 2.454, no vestibular do Rio de Janeiro. Meu filho um dia estava olhando, vendo qual era a classificação do colégio dele. O colégio dele era o 10º de todo o estado do Rio de Janeiro. E eu disse a ele: olha aí para mim, Colégio Estadual Professora Francisca Jeremias da Silveira Menezes. E ele olhou, ele disse: não está entre os 100. E eu disse: procura. E ele foi olhando e estava lá no final da fila. Deus olhou para mim e disse assim: vai ser esse sujeito aí mesmo, do fim do mundo, do final do mundo, do final da fila, que eu vou levantar e eu vou abençoar a vida dele. Quando Deus olha para você, não é porque você é extraordinário, não é porque você é fantástico. Deus olha e diz: é Ele que eu quero usar. Será que você tem uma explicação por que Deus separou a nação de Israel? Por que não separou o Egito, a Síria? Por que não separou a Etiópia? Deus olhou para a nação de Israel e disse: essa nação vai ser escravizada, essa nação vai para o deserto, essa nação vai passar fome no deserto, não vai ter água no deserto. É essa nação que eu quero abençoar. Deus olha para você e não é por mérito seu, é por pura misericórdia de Deus, é graça de Deus que é derramada. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo: ninguém entra por esse caminho por si mesmo. Porque muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós bebemos, nós comemos, nós nos reunimos. Está falando de gente que parece igreja. Quando eu era garoto, hoje em dia eu já não uso mais, havia um produto para o cabelo, tem muito tempo que eu não uso, chamado, os mais antigos vão lembrar, Denorex. Alguém lembra desse nome? Oh, meu Deus do céu! Denorex parece que é, olha aí, ó. Denorex parece que é, mas não é.
Parece que é remédio, era propaganda do Denorex, que acabava com as caspas, essa era a promessa do comercial. E dizia ele, não é remédio. Denorex parece que é, mas não é. O que Jesus está dizendo nesse texto, tem crente que parece, tem gente que parece que é crente, mas não é. Senhor, em teu nome nós nos reunimos, em teu nome nós comemos, nós bebemos, em teu nome profetizamos, e no outro texto, em teu nome nós batizamos, profetizamos e batizamos. Isso é atividade típica da igreja, e quem faz isso diz, eu vou para o céu, eu sou crente em Jesus. Jesus está dizendo, eu não sei quem você é. Você já imaginou? Você chegar à porta do céu, e aí você chega lá e diz, Jesus, cheguei. Ele olha para você e diz assim, eu não conheço você. Como assim? É Ele que está dizendo. Mas Senhor, em teu nome eu fui à escola bíblica dominical, em teu nome eu participei das reuniões da MCM, da juventude, dos diáconos. E Jesus olha, e aparece 2 vezes nesse texto, eu não conheço você, afasta-te de mim, eu não conheço você. Em Malaquias capítulo 1, versículo 10, Deus diz assim, quisera eu que apagassem o fogo do altar, que fechassem as portas do templo, que escurecesse todo o templo, que vocês não tivessem mais condições de entrar no templo. Deus diz, porque eu não tenho prazer em vós. Você já imaginou Deus dizendo isso para a nação que Ele separou, para que pudesse ser a nação para evangelizar o mundo inteiro? Ele dizendo, fechem a porta, apaguem o fogo do altar, fechem a porta do templo, parem todos os cultos, todas as atividades religiosas, porque eu não tenho prazer em vós. Imagina eu pegar minha Bíblia, eu ajoelhar, colocar meu joelho no chão e eu começar a orar, cantar um hino, e Deus diz, para Celso, para. E eu digo, Senhor, ele diz, para, porque eu não tenho prazer em você. Você já parou para pensar? Você acorda de manhã e diz, vou conversar com Deus, e você começa a sua oração, ó Deus, obrigado pela noite. Ele diz, pode parar. Por que, Senhor? Porque eu não tenho prazer em você. Eu não tenho prazer em você. A nação de Israel havia perdido todo o rumo de adoração, de compromisso com o Senhor. Nós estamos vivendo este tempo. Jesus, nesse texto, ele fala que o Senhor da casa vai se levantar e vai fechar a porta, e os que estão do lado de fora irão gritar, pedindo para entrar. Você tem uma cena dessa como antitipo, segundo John Landers, lá no Velho Testamento. Enquanto a porta da arca estava sendo feita e a porta estava aberta, e Noé pregava, diz a palavra de Deus, que Noé pregava durante todo o tempo, os estudiosos dizem 120 anos, pregando e dizendo, arrependei-vos, e as pessoas não queriam ouvir, porque não acreditavam, e Jesus vai citar no Novo Testamento, será como nos dias de Noé. E quando Deus fechou a porta, os que estavam do lado de fora diziam, deixa-nos entrar. Mas diz o texto que a mão de Deus fechou a porta da arca. Bruce Shelley, no livro Igreja Povo de Deus, ele diz, você sabe por que foi que Deus foi quem fechou a arca e não Noé? Se Noé tivesse fechado a arca, diz Bruce Shelley, quando ele ouvisse as pessoas chorando, clamando do lado de fora, certamente Noé abriria a porta da arca para aquelas pessoas. Deus fechou porque o tempo da graça acabou. Deus mesmo fechou porque o tempo da graça acabou.
Você e eu que decidimos ser crentes, nós estamos vivendo o tempo da graça. Podemos sair, evangelizar, podemos orar, podemos fazer a vontade de Deus. E Jesus disse que sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E se nós não fazemos o que Jesus manda, nós não temos parte nesse reino. Você evangeliza? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Agora vai um desabafo. Eu fico triste, não por mim, mas eu fico triste que em pleno domingo a igreja esteja reunida e irmãos estejam postando fotos no Maracanã. Digam comigo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Domingo, na maior cara de pau, sem nenhum compromisso com Deus, a igreja aqui orando, tem gente doente para ser curada, tem gente perdida para ser salva, tem gente desorientada, tem casamento acabando e a igreja está em luta aqui pedindo, implorando para que Deus possa abençoar essas pessoas. E tem pessoas que dizem: Senhor, eu comia contigo, eu bebia contigo. Jesus disse: eu não conheço você. Você não faz parte deste reino. Pessoas que não colocam o reino de Deus em primeiro lugar, além de não influenciar pessoas a serem crentes, elas mesmas não são crentes. A Bíblia conta que quando Saul entrou em pânico, Saul não era uma pessoa que vivia uma vida comum, alguém que foi ungido por Deus, chamado por Deus. E quando Saul entrou em pânico, vendo que estava perdendo o reino, porque Deus tinha separado Davi, vocês lembram o que foi que ele fez? Ele preparou a própria lança, a própria adaga, espada, colocou-a sobre o ventre, e ele caiu sobre ela. O segurança que estava ao lado de Saul, vendo o que o rei fez, no mesmo desespero que ele, pegou a espada, vendo o que o rei fez a mesma coisa. Colocou sobre o seu ventre e caiu sobre a espada, morrendo igual morreu o rei. Eu acredito que se Saul tivesse dobrado o joelho e tivesse orado ao Senhor e lido a palavra de Deus e colocado a sua vida no altar, aquele homem que estava ao lado dele, observando o que ele estava fazendo, iria cair de joelho também, iria ler a palavra do Senhor, iria orar ao Senhor por ver o testemunho de Saul. Nós estamos num mundo em que nós estamos pedindo para pessoas se converterem, quando dentro da igreja há dezenas, centenas de pessoas que não são convertidas, que não aceitaram Jesus como Senhor e não estão colocando Jesus em primeiro lugar. Nós temos que evangelizar os que estão dentro da igreja, porque há dezenas de pessoas perdidas dentro da igreja. Os comportamentos são mundanos, as palavras são mundanas, a vida é mundana e ela não está comprometida com o reino de Deus. Jesus está dizendo: vai chegar no dia do juízo final, essas pessoas vão me dizer: Senhor, em teu nome nós cantamos, nós profetizamos, nós batizamos, nós evangelizamos, nós fizemos tudo em nome do Senhor. E eu direi a elas: não conheço vocês. Não conheço. Eu nem sei quem vocês são. É para que nós voltemos para casa e nós pensemos qual o nível de comprometimento que nós temos com Deus. Qual o nível de comprometimento que nós temos com Deus.